Oi, 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 gente! Como é que vocês estão? Meu nome é Emily, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vou compartilhar com vocês as matérias, né, e as coisas que eu aprendi no meu quarto módulo do curso técnico de enfermagem. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que nós temos uma playlist completa aqui no canal sobre o curso técnico de enfermagem. Então eu já compartilhei com vocês aqui as matérias, o que eu aprendi nos módulos anteriores, né? O meu curso técnico de enfermagem, ele teve 4 módulos. E eu já compartilhei do primeiro, segundo e terceiro módulo e agora finalizando o quarto módulo aqui pra vocês. Se você ainda não conferiu essa playlist que a gente tem aqui no canal, eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra você ir lá conferir os outros vídeos depois que finalizar esse daqui. Nessa playlist a gente tem, além das matérias dos módulos anteriores, também vlogs de rotina de estudos, rotina de estágio, compartilhando a minha experiência com vocês dos estágios que eu fiz e também de plantões, né, de 12 horas, 24 horas, trabalhando como técnica de enfermagem. Essa playlist está completa, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo para vocês, tá bom? Já adianto para vocês que nesse quarto módulo eu tive 4 matérias apenas, mas não se enganem, porque essas matérias eram muito extensas, era assim, muito assunto. Então, assim, foram 4 matérias que valeram por 10, porque era muita coisa pra gente aprender, pra gente poder absorver. E também a gente estava na fase final do curso, então nesse período, além das aulas práticas que a gente estava tendo, eu também estava fazendo estágio. Então, assim, sobrevivi, entendeu? Mas enfim, chega de enrolação, vou compartilhar aqui com vocês quais foram essas matérias. A primeira matéria que a gente começou, esse quarto módulo, foi enfermagem na saúde da mulher. Nessa matéria, a gente começa aprendendo sobre a assistência, né, como um todo, assim, para mulher. Então, é algo que eu acredito que consiga ser melhor acompanhado nas unidades básicas de saúde, né, no postinho. Então, nessa matéria a gente vai aprender como dar assistência na área da saúde reprodutiva da mulher, no período de gestação, né, com acompanhamento do pré-natal, exames, na prevenção e controle de câncer e das doenças sexualmente transmissíveis, né, algo que precisa ser comunicado, né, que deve ser passado para a mulher e também tratado, né, com os exames, com acompanhamento também da equipe de saúde. Então, são todas as patologias assim voltadas para o sexo feminino. A gente aprende nessa matéria e aprende a dar assistência necessária para aquela mulher. A gente começa aprendendo sobre o aparelho reprodutor feminino, né, todas as suas classificações, suas funções, então cada estrutura, para que ela serve, como que ela funciona. Então a gente vai estudar sobre a vulva, sobre a vagina, sobre as trompas, ovário, útero, enfim, tudo isso a gente já começa vendo nessa matéria de saúde da mulher. Outra coisa também bem interessante que a gente já vê nessa matéria é sobre o ciclo menstrual, né? O que é, por que ele ocorre, como ele é dividido, né, que nessa matéria a gente vê que ele é dividido em 4 fases, que é a fase menstrual, a fase proliferativa, fase lútea e a fase isquêmica. E saindo dessa parte do ciclo menstrual, a gente começa a ver os processos, né, de fecundação e de gestação da mulher. Então, nesse processo de gestação, fecundação, a gente vai entender como esse processo acontece, quais são os hormônios que estão envolvidos, né, nesse processo também. Outra coisa também muito importante que a gente já começa a estudar são as modificações fisiológicas que a mulher passa durante esse período de gestação. A gente vai aprender como fazer esse acompanhamento juntamente com a equipe de saúde durante o pré-natal da mulher. Então, como que esse pré-natal é feito, quais os exames, né, que geralmente são utilizados, são pedidos para a mulher estar realizando, orientações referente às medicações, porque muitas medicações, né, a gestante não pode estar tomando, então deve ser alertado, né, e passado para a gestante também as mudanças que vão acontecer no seu corpo, sintomas que são bem comuns, né, durante a gestação e também
os sinais de alerta para aquela mulher saber identificar o que é comum, né, durante a gestação e o que é um sinal de alerta, quais são as unidades de saúde que ela deve procurar para ter uma assistência melhor também. Já entrando nessa parte dos sinais de alerta, a gente vai aprender também sobre diabetes gestacional, sobre a hiperêmese gravídica, né, que é quando a gestante ela tem episódios muito intensos e recorrentes de vômito, que pode levar a perda de peso, pode levar à desnutrição. Então são sinais de alerta que a gente precisa estar observando e acompanhando também juntamente com a gestante. E finalizando essa parte de gestação, a gente vai aprender sobre a pré-eclâmpsia e também sobre o trabalho de parto e os cuidados com o recém-nascido. Para finalizar essa matéria de saúde da mulher, a gente vai estudar sobre os tipos de câncer, né, que são mais comuns do sexo feminino, e também as doenças sexualmente transmissíveis. Saindo agora da parte de saúde da mulher, a nossa segunda matéria é saúde da criança e do adolescente. E nessa matéria a gente vai ver todas as fases de desenvolvimento, né, desde o nascimento até a fase dos 12 anos, né, que é caracterizada e classificada como a fase de criança, e de 13 anos até os 19, a fase é adolescente. E aí a gente já inicia essa matéria vendo essa classificação e também vendo a respeito das taxas de mortalidade no Brasil. Então, quais são as taxas que o nosso país, né, tem apresentado ano após ano, por que é importante ter esse controle, para que ele é feito. A gente vê tudo isso nessa matéria, já iniciando ela com essas partes das taxas de mortalidade. E aí a gente inicia estudando fase por fase, né? Iniciando com os cuidados com o recém-nascido. Então a gente vai entender a fisiologia do recém-nascido, sobre a pele, sobre as vacinas que devem ser feitas, sobre a sua pele, sobre a boquinha, sobre o pescoço, a cabeça, né? Cada parte do recém-nascido. A gente vai ver a respeito da higiene do recém-nascido, a importância do pele a pele dele com a mãe e também as orientações que devem ser feitas a respeito do aleitamento materno. Continuidade nos assuntos que a gente vai ver nessa matéria, a gente vai ver as três fases da infância, né? A primeira infância, que é do nascimento até os 2 anos, a segunda infância, que é dos 2 anos até os 6 anos, e a terceira infância, que é dos 6 anos até os 12 anos. E a gente vai ver os programas, alguns programas que tem voltados para essa saúde da criança e do adolescente. O primeiro programa que a gente vai aprender sobre é sobre o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança. E o foco desse programa é dar uma atenção mais específica àquelas crianças que estão em alguma situação de risco e que pode levar à morte daquela criança. Então elas são acompanhadas mais de perto através desse programa de saúde integral. A gente vê vários programas destinados a essa área, mas eu vou citar aqui para vocês alguns que a gente estudou mais em específico. Além desse programa de assistência integral à criança, a gente vai ver também a IDPI, que é a Atenção Integrada a Doenças Prevalentes. Tem o programa também de atendimento aos desnutridos e às gestantes com risco nutricional, o programa de saúde do adolescente, o programa de saúde da família, e também a gente vai ver a respeito da desnutrição, né? Quais são os sinais de alerta, quais são os cuidados, a assistência que deve ser prestada àquela criança ou àquele adolescente. E finalizando essa matéria de saúde da criança e do adolescente, a gente vai ver a respeito do calendário vacinal, que é de extrema importância tanto a gente ter esse conhecimento para a gente passar, né, para as famílias, para os pais, para aquela criança e garantir que ele está tendo a assistência que ele precisa e está com o seu calendário vacinal todo certinho, com as vacinas em dia. A nossa terceira matéria é enfermagem em emergência, que foi aonde, gente, eu me apaixonei. Foi uma matéria que eu gostei muito e que eu me identifiquei bastante. Eu vi que realmente era aquilo ali que
que eu gostava, sabe? Porque quem faz o curso técnico de enfermagem, muitas vezes não sabe em qual área que vai estar atuando. Mas assim, gente, tem muitas áreas que a gente pode estar trabalhando, que a gente pode estar aprendendo. Então, a enfermagem em emergência foi uma delas, que eu gostei demais. A gente vai começar vendo nessa matéria a diferença entre duas coisinhas. A primeira, a diferença de urgência, que é quando há um estado grave do paciente e deve ser prontamente atendido, né? E a emergência, que é quando é uma situação gravíssima, onde deve ser atendido imediatamente, ou senão pode levar à morte daquela pessoa, daquele paciente. Então a gente vê a diferença entre a urgência e a emergência. A gente vai ver como é feita a avaliação inicial de um paciente. Então, por exemplo, se o paciente for para uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, a gente vai ver como é feita a triagem daquele paciente. A gente vai ver 4 pontos aí mais específicos em relação a essa parte da triagem, que é como é feita a identificação do paciente, observar as queixas que ele tem tido, né, que ele está apresentando, como fazer a avaliação e o encaminhamento correto, né, para o profissional. Outra coisa também bem interessante que a gente vai aprender dessa parte de triagem é o que é necessário em uma sala de triagem, né? Ainda nessa parte de sala, né, a gente vai ver também o que precisa ter em uma sala de atendimento de emergência. Então a gente vai aprender que numa sala de emergência precisa ter uma fonte de oxigênio, precisa ter um carrinho de emergência, né, um carrinho de parada, uma prancha, cânulas, tubos para, se for necessário, fazer uma intubação de um paciente, precisa ter também. A gente vai ver que precisa ter o vácuo, né, para fazer a aspiração do paciente, que precisa ter o desfibrilador, uma prancha, ou drenos, né, caso seja necessário. Então, tudo isso compõe uma sala de emergência. Então, como o nome já diz, né, é uma emergência. Então, tudo que for importante precisa estar ali, fácil acesso para a equipe médica, para a equipe de enfermagem. Se você tá achando que acabou essa parte de emergência, ainda não, gente. Ainda tem muita coisa que a gente vê nessa matéria. Ela é muito extensa, é muita coisa que a gente estuda nela. E agora a gente vai para a parte de revisões. A gente faz uma revisão anatômica de algumas coisas específicas, como o esquema esquelético, o sistema muscular. A gente vai ver sobre as camadas da pele, sobre o quadrante abdominal e também sobre a parte dos sinais vitais, né? O que é normal, o que não é, os parâmetros para febre. A gente vai ver a respeito de dores abdominais, dor lombar, e também a avaliação das vias respiratórias. E seguindo aí os assuntos que a gente ainda vê nessa matéria de enfermagem e emergência, a gente vai ver como identificar um TCE, né, que é o traumatismo crânioencefálico. A gente vai ver sobre hematomas, vamos estudar sobre a escala de Glasgow, a gente vai ver sobre intubação, sobre manobra de desengasgo, os primeiros socorros, sobre fraturas, sobre queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. A gente vai ver sobre choque hipovolêmico. Gente, eu falei pra vocês, essa matéria de enfermagem e emergência, é pauleira, é muita coisa pra gente aprender, mas são, assim, assuntos extremamente importantes pra gente aprender, pra gente poder ter esse conhecimento. E para finalizar, a nossa quarta e última matéria é pacientes críticos, né? Enfermagem em pacientes críticos. Bom, gente, na época da Florence, surgiu a necessidade de classificar os doentes pelo seu grau de dependência. E então, o que foi feito? Aqueles pacientes que apresentavam um grau de dependência e que precisavam de uma vigilância maior, passaram a ficar mais próximo das enfermeiras para que ele fosse observado, né, e fosse cuidado mais de perto. E foi aí que surgiu a UTI, né, a Unidade de Terapia Intensiva,
porque surgiu a necessidade de ter um atendimento específico para aqueles pacientes mais críticos. A gente vai iniciar essa matéria vendo a estrutura de um UTI, como é que funciona, o que é que precisa ter. A gente vai ver onde que deve ficar o posto de enfermagem, né, que deve ficar mais centralizado, para que ele possa atender às demandas, à necessidade de toda a equipe. A gente vai ver quais são os funcionários que são necessários para o funcionamento da UTI, porque a UTI funciona 24 horas, então precisa ter o número de profissionais adequado para poder atender a demanda e a necessidade. A gente vai ver alguns critérios que são estabelecidos para poder ser admitido em uma UTI, que são patologias cardiovasculares, patologias respiratórias, patologias gastrointestinais e patologias também endócrinas. A gente vai ver sobre o suporte nutricional ao paciente crítico, então a partir da nutrição parenteral, da nutrição enteral, através da sonda nasogástrica, e também sobre a gastrostomia. Eu vou falar para vocês agora alguns procedimentos que são feitos exclusivamente pelo médico, mas a gente aprende como é feito para a gente poder ter uma noção, né, do que está sendo feito, do que está sendo realizado, mas o nosso foco é o cuidado e manutenção daquilo, que é o exemplo do dispositivo de mensuração de pressão venosa central, onde a gente consegue ver em tempo real a pressão daquele paciente. É um dispositivo que é feito, né, que é colocado pelo médico, mas a nossa função como equipe de enfermagem é manter aquele dispositivo sempre limpo, ter aquele dispositivo em boas condições, sempre higienizado, para evitar algum dano para o paciente. Outra coisa também que a gente aprende como é feito, mas é algo exclusivo dos médicos, é como é feita uma intubação. A gente vai ver também como é feita a aspiração traqueal de um paciente, como é feita a higienização e a troca da cânula para os pacientes que têm traqueostomia. Bom, gente, finalizamos aí as 4 matérias que tem no 4º módulo do curso técnico de enfermagem. Como eu falei para vocês, né, são 4 matérias só, mas elas são muito extensas, é muito conteúdo e, assim, são assuntos importantíssimos que a gente precisa dar uma atenção, assim, redobrada. Eu sei que quando a gente tá no curso, assim, e tem essas matérias novas, a gente fica um pouco ansioso, com medo de não dar conta de aprender, mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí pra vocês sobre essas matérias do 4º módulo, do que esperar, o que geralmente nós vemos nessas matérias, o que a gente estuda nelas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, ajuda muito aqui o canal. Se inscreve pra fazer parte aqui da nossa família do YouTube e aproveita e já ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos conteúdos, tá bom? Lembrando pra vocês da playlist, que o link vai estar aqui embaixo pra você conferir os outros vídeos a respeito desse assunto de técnico de enfermagem e do curso também, tá bom? Então, gente, é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!